Eu glorifico a Deus por uma coisa. Eu estava conversando com meu irmão ali, né? Eu glorifico ao Senhor, porque a gente está numa cidade, uma das cidades mais lindas do Brasil, uma das mais belas praias do país, né? E o irmão falava assim: nossa, como é difícil trazer um jovem para Deus. A molecada quer ir jogar bola na praia. Aí eu falei: caramba, não vai vir ninguém hoje, pelo jeito. Acho que a molecada hoje só quer saber de praia. Isso aqui é um jardim cheio de flores do Senhor. A hora que eu vi essa galera aqui animada, e o mais lindo de tudo, é ver vocês assim, ver esse povo chapado do Espírito Santo de Deus, pulando, cantando, essa molecada saudável, molecada bonita, molecada pulando para Deus. E eu não estou falando só a molecada mais novinha, né? Estou falando da molecada que nem nós, a molecada mais... Eu já estou eu vou fazer 40 esse ano, né? Então eu já sou uma outra parte da molecada. E como eu, tenho uma molecada um pouquinho mais, mas não deixa de ser molecada. A gente vai ser moleque para sempre. A gente vai ser moleque e moleca para sempre. Como o Padre Marcelo fala, e o Dom Fernando, juventude acumulada, não é verdade? E eu vou contar uma coisa para vocês. Fazer uma comparação entre a geração humana e a geração espiritual. Vocês sabem qual é a diferença? Quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente dos pais, não é verdade? Não sabe comer sozinho, não sabe se vestir, não sabe tomar banho, não sabe ir no banheiro sozinho, não sabe fazer nada sozinho, depende do pai e da mãe para tudo, não é verdade? Aí a gente nasce, aprende a andar, aprende a comer, aprende a fazer tudo e vai se tornando independente dos pais. Não é assim que acontece? A gente aprende e vai embora para a vida. E vai embora, vai formar outra família, vai dar continuidade à espécie, não é verdade? A raça, e assim vai. Agora com o Senhor Jesus é diferente. É aí que está o segredo, aí que está a maravilha, aí que está a grandeza da geração espiritual. Como é que pode um baita marmanjão desse aqui, um ogro como esse aqui, tá falando de Jesus assim com tanta vontade, gritando glória a Deus? Esse mesmo cara que fumou muita maconha e que cheirou muita cocaína, como pode uma cabeça que já teve tanta fumaça de maconha, com neurônios tão detonados, um nariz que estava cheio de poeira de coca, né? Uma boca que bebeu pra caramba, que falava tanto palavrão, tá aqui pulando na graça de Deus? Por quê? Porque na geração espiritual é diferente. A gente topa com Jesus, a gente encontra Jesus, e a gente não queria depender dele, a gente não queria saber dele. A maneira que o ser humano cresce, ele vai se tornando independente dos pais, não é verdade? Não é, minha irmã? A gente vai ficando independente. Com o Senhor é diferente. É totalmente contrário. A gente conhece Jesus. A gente é tocado por Jesus. A gente é transformado por Jesus e chama Ele de Papai do Céu. Chama Ele de Papai. Olha que coisa linda. É a gente deitado no colo de Deus. É assim, meu filho. Assim eu me sinto deitado no colo do Senhor. E aí, quanto mais a gente conhece, a gente mais dependente fica dele. Enquanto isso está independente do pai da terra e da mãe da terra. Mas quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente cresce na graça e na sabedoria do Espírito Santo, mais a gente quer ficar dependente dele. Mais a gente quer ficar no colo do papai. Amém? Essa é a grandeza da geração espiritual. Diz assim: meu Senhor, eu vou ser para sempre o seu filhinho ou sua filhinha. Eu quero ser para sempre o seu menininho ou sua menininha. E cada vez mais eu quero me sentir um neném, um bebê de colo. Eu quero cada vez mais depender de você. Eu creio
que você me quer no seu colo. Papai do céu, Papai do céu, Papai do céu. Espírito Santo de Deus, na autoridade que o Senhor nos confere, autoridade de filhos teus, ó Pai, nós clamamos que a tua glória reine aqui, Senhor, como já está reinando, mas a partir de agora, Senhor, de uma maneira diferente. Senhor, que eu jamais esqueça do dia 17 de fevereiro de 2009, o dia que eu nasci de novo. Senhor, essa noite não se chama noite de resgate à toa, Senhor. Fecha teus olhos e não deixa a graça passar em vão. Solta a tua voz na língua dos anjos, em línguas estranhas. Deixa o Espírito Santo te usar. Esquece tudo. Esquece tudo que você passou essa semana. Esquece todo tipo de perseguição. Esquece todo tipo de tristeza. Esquece tudo, 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 tudo. Porque a partir desse momento, a desordem da carne, a desordem da desobediência dá lugar ao equilíbrio e à ordem do Espírito Santo. Ó Pai, dá-nos, Senhor, o gosto dos milagres, ó Pai, aqui hoje. Dá, Senhor, aos nossos olhos o gosto dos teus milagres, ó Pai. Dá o brilho especial daquele que te ama, Senhor. Senhor, a tua palavra diz em Isaías capítulo 9 que um povo que andava nas trevas viu uma grande luz, ó Pai. Ó Pai, que nós sejamos luz para esse povo que anda nas trevas, Pai. Por isso, Senhor, realiza hoje aqui prodígios, Senhor, sinais maravilhosos, seus milagres, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te rendemos graças, Senhor. Diz assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, e Ele me livrou da maldição, do pecado e da morte. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor me livrou da maldição e da maneira mais poderosa que poderia fazer. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor se fez maldição em meu lugar. Amém. A partir desse momento, a gente vai pedir ao Espírito Santo. A gente vai pedir ao Espírito Santo. E eu peço para que você vá intercedendo. Enquanto eu estou falando, enquanto o Espírito vai falando, você não para de orar em línguas. Pode ficar de olho aberto. Vai orando em silêncio, bem baixinho. Vamos fazer o poder acontecer na nossa vida hoje. Porque o Senhor quer nos trazer hoje a luz aqui. Essa compreensão, esse discernimento, definitivamente. Jesus se fez maldição em nosso lugar. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. Diz assim: Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Porque está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Veja só, Deuteronômio está lá atrás, lá no Pentateuco, lá no comecinho, não é? Está lá no comecinho da Bíblia, e já anunciava de que morte morreria Jesus Cristo, Filho de Deus. Já anunciava: maldito
todo aquele que é suspenso no madeiro. Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Naquele momento da morte de Jesus, ele assumiu sobre si a maldição da fome. Fazia mais ou menos 24 horas que Jesus não comia. Jesus não comeu durante um dia ou mais. Jesus tomou sobre si o castigo do pecado em nosso lugar. Ele recebeu a maldição da fome, a maldição da nudez, a vergonha da nudez. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi abandonado. Abandonado, e nenhum homem era por ele naquele momento. Tanto que não fizeram nada, a não ser destruir a figura humana dele. Imagina só, o Filho de Deus encarnado, destruído. Nenhum homem era por ele naquele momento. Ele foi totalmente abandonado, assumindo a maldição. O Pai inclusive o abandonou. No momento de extrema angústia, ele falou: Pai, por que me abandonaste? Também o Pai o abandonou. Ou seja, ele assumiu sobre si toda a maldição. Ele esgotou toda a maldição que estava depositada sobre a raça humana, sobre a criação, sobre a raça humana. A partir do momento que ele esgotou, ele venceu a morte e o pecado. Agora, você crê que ele fez isso para você estar aqui hoje? Você crê que o Senhor fez isso para que você herdasse? Qual é o contrário de maldição? Bênção. Então o que ele fez? Ele esgotou a maldição para que viesse a bênção. Aqui, ó. Ele esgotou a maldição na cruz para que viesse a bênção. Você crê que por você ele fez isso? Diz assim: Senhor Jesus, eu creio e tomo posse definitiva. Agora você vai falar isso com muita certeza, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, né? Nós somos muito fracos para titubear, para cair, para resvalecer. Então eu falo isso, não é para vocês, não estou aqui dando moral a ninguém, não. A gente sempre fala, né, que quando a pessoa vai falar de Deus, quando está na frente de uma assembleia, quando está proclamando as maravilhas de Deus, a primeira pessoa a ser exortada é quem está falando. Então toda exortação aqui cai primeiro em mim, toda bênção eu também recebo. Por isso eu proclamo bênção para vocês, amém? Então vamos dizer assim, eu tomo isso para mim, para que eu me corrija também nisso. Então tem que ser definitivo para nós aqui hoje. Por isso eu pedi para você não parar de interceder aqui, tá? Então diga assim, de maneira definitiva: você nunca falou desse jeito, tem que ser agora, amém? Porque o evangelho é novo a cada segundo. Então diz assim, põe a mão direita assim, diz assim: Senhor, definitivamente, eu vou até ficar de joelho, definitivamente eu assumo essa verdade para minha vida. Eu assumo essa verdade para minha vida. Assembleia, Igreja de Senhor Jesus Cristo, em verdade, eu vos digo, eu assumo essa verdade para minha vida. E que verdade é essa?
E ao final eu quero ouvir um brado de vitória, amém? Quando eu falar amém, eu vou querer ouvir um brado de vitória e muito aplauso para o Senhor, amém? Que verdade é essa, igreja de Deus? Diga assim, que verdade é essa? Igreja de Deus, rebanho de Jesus Cristo, a verdade é que na cruz toda maldição foi esgotada a meu favor, amém, aleluia, 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 aleluia. Eu digo isso porque quando a gente está na maldição, a gente serve ao inimigo de Deus na maldição. E eu digo a vocês que na maldição eu servi o inimigo de Deus. No dia 14 de agosto de 1994, Deus marcou um encontro para mim. Ele marcou o dia de me entregar um grande presente. E o presente era a compreensão desse esgotar da maldição da cruz. Antes desse dia, eu consumi durante alguns anos da minha vida vários tipos de droga. E era escravo dessas drogas. Eu bebi vários tipos de bebida. E era escravo dessas bebidas. A primeira vez que álcool chegou na minha boca, eu tinha 2 anos de idade. Acreditem se quiser. Alguém colocou pinga na minha boca quando eu tinha 2 anos de idade. Era normal quando criança beber. 7, 8 anos, tomar cerveja, vinho e assim ia. Era normal. Eu cresci achando que era normal beber. Durante a adolescência, a primeira vez que eu fiquei de porre, de ficar doente, vomitar pela rua, cair na calçada, eu tinha 12 anos. Conheci o cigarro, fumei cigarro. Fui conhecer a maconha, já tinha 18 anos. Eu sei que tem molecada hoje que cheira cola com 9, com 10, com 8, que fuma crack com essa idade, êxtase, eu sei disso. Mas eu também aprendi uma coisa nessa vida de adicto, porque dia 14 de agosto desse ano eu vou fazer 15 anos de sobriedade. E eu aprendi muita coisa nesses 15 anos. E eu aprendi muita coisa nesses 15 anos. Muita coisa. Uma coisa que eu vi acontecer com muito cara que bebeu e usou droga durante a vida é um hábito imundo de maldição, que eu tive esse hábito. O hábito de contar vantagem. Quem cheirou mais, quem virou mais noite, quem fumou mais maconha, quem tomou mais baque, quem bebeu mais. Eu cheirei 10 gramas de cocaína à noite. E aí no dia seguinte foi mais 10 e aí fiquei uma semana virada. Eu sou campeão, sou herói. E muitas vezes até inventa mentira, porque quanto mais louco foi, quanto mais loucura fez, é melhor, né? Eu trabalhei em clínica terapêutica durante 7 anos. Eu morei numa comunidade e vi muito, aprendi essas coisas. E uma vez eu ouvi o padre chamando todos nós de porqueira, de lixo, que quem fazia aquilo tinha que ter vergonha.
Não é heroísmo nenhum falar que fumou mais ou cheirou mais que o outro, ou bebeu mais, ou que roubou, ou que matou. Não tem nada de herói, isso é vergonhoso, porque isso é viver na maldição, servindo ao inimigo do Senhor. Então vamos começar por esse lado. Graças a Deus eu superei a minha vergonha, porque Deus tinha marcado aquele dia para mim. E a partir daquele dia, eu teria a obrigação, como fala a primeira carta de Coríntios, capítulo 9, fala, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar a boa nova. Então a gente supera a vergonha e acaba contando as piores porqueiras que a gente já fez. Eu era, tipo assim, um bom menino, nunca repeti de ano, nunca tive nota vermelha, era exemplo na classe, mas comecei a ouvir rock and roll. Eu ouço rock and roll até hoje, né? Já são 20... eu tinha 13 anos, estou com 39, dá 26, é isso? Como é que faz essa conta aí? 39 menos 13, é isso aí, né? Então, eu tenho tudo isso de rock. Só que de 15 anos pra cá, quase, é rock pra Jesus Cristo. Continuo curtindo rock, continuo usando cabelo comprido, roupa preta, mas pro Senhor Jesus. E Ele permite. Aí muita gente fala: ah, porque esse negócio de pacto com o demônio, isso aí do diabo agir no rock, isso aí é coisa de mídia, é a mídia que fala, é isso, aquilo. Isso aí é para os caras venderem disco. Realmente, eles vendem disco, mas é de verdade, é verdadeiro, existem pactos formais, existem pactos informais, existem aqueles pactos que o cara sabe, faz e nem sabe, existem aquelas situações do cara servir a Satanás e não saber, e levar um monte de gente pro buraco. Eu digo, eu fiz de maneira formal, eu vi, eu digo molecada, eu digo pra vocês, pra molecadinha mais nova aí, ó, pelo amor de Deus, eu olho pra você, eu imagino a minha filha que tá com 4 anos, quase 4 anos, daqui uns anos ela vai estar sentadinha na frente, ela já me vê em pregação, vai em show comigo, e eu fico imaginando ela na idade de vocês, e eu quero que um dia vocês estejam falando isso pra ela. Pelo amor de Deus, foi esgotada toda a maldição por você na cruz. Ele, o Filho de Deus, se fez maldição. Aproveita essa graça, aproveita essa bênção, pelo amor de Deus. O mundo espiritual existe, o demônio existe, e eu ouvi e o toquei 2 vezes. Ele se materializou para mim 2 vezes. Porque eu fui mexer com ele, eu fui inventar de falar besteira, de usar droga, fiz um monte de besteira, fui fazer pacto. Eu recebi espírito maligno no meu corpo algumas vezes. Ele existe, pelo amor de Deus. Eu cheguei aqui, vi essa maravilha, esse paraíso, essa praia linda, e ver vocês aqui, que em vez de estar jogando bola, estão aqui pulando e suando para Jesus. Como Davi, quando a arca da aliança entrou em Jerusalém, e a filha de Saul, que era sua esposa, se envergonhou, porque ele era rei, e mesmo assim ele se despiu de toda a autoridade, ficou nu e ficou dançando na presença de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O lugar de vocês é na igreja. O lugar de jovem é na igreja. O dia que você for pai, você vai entender. Lugar de jovem é na igreja. Diga assim: lugar de jovem é na igreja. A molecada tem banco na igreja. Jesus Cristo está de braço aberto para a molecada. Pode falar. Maria, quando foi chamada, era uma menina. São João, o discípulo que Jesus amava, era um garotão. Quisera eu ter 15, 14 anos e estar sentado aqui igual a vocês, ouvindo pregação, ouvindo a palavra de Deus, comungando, festejando para Jesus, como eu queria. Passou. Hoje me resta poder contar para vocês as burradas que eu fiz. Amém? Eu digo, pelo amor de Deus, não deixe a graça de Deus passar em vão. Comam a Bíblia, tenham fome de Bíblia. Cristão que não lê a Bíblia vai cair.
tenham fome de Bíblia, tenham desejo de ler a Bíblia, tenham vontade de praticar os sacramentos, de tomar a bênção da mãe, de tomar a bênção do pai, de respeitar os sacerdotes, tenham vontade de obedecer. Porque eu conto para você, jovem, que é desobediente ao pai e à mãe, o pecado entrou no mundo pela desobediência. Foi a desobediência que fez a humanidade cair. Obedeçam. Quem obedece não erra. Tá certo obedecer. Pelo amor de Deus, não faça a burrada que eu fiz. Já dormi na rua, já acordei vomitado, já fui assaltado, já veio meganha me pegar, me revistar, Nossa, já foi muita tranqueira que eu fiz. Teve uma vez, pra vocês terem ideia, que eu fumei maconha enrolado numa folha de Bíblia. Eu fiz isso, ainda blasfemei, tirei sarro de Deus. É tanta coisa que não dá para falar assim, você entendeu? É complicado. Ah, mas que cara trouxa, que cara babaca, fica me dando sermão. Eu dou sermão sim, vou ficar gritando que nem um trouxa, porque eu sou um trouxa de Jesus Cristo. Porque enquanto eu não perceber que Jesus tomou você por inteiro, enquanto eu não perceber que Jesus Cristo se fez inteiro para você na tua frente, enquanto eu não perceber que você tem intimidade com Deus, eu não vou me calar em nome de Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Meu pai bebeu muita cachaça até os 58 anos de idade. Até os 58 anos de idade. E saiu antes de mim. Eu tentei me matar. Eu tentei me suicidar mais que uma vez. Algumas vezes eu pensei nisso. Várias vezes eu pensei nisso. Eu ia para centro. Eu cheguei a fazer, no apartamento que eu morava uma época em Santo André, eu tinha, sei lá, 20 anos, nem lembro quando foi isso direito. A gente fazia sessão de macumba na sala da minha casa, várias vezes. Teve uma vez, molecada, que eu acordei pendurado de cabeça para baixo, pelo pé. Eu acordei pendurado, ó, eu tô com a Bíblia na mão, não tô mentindo. Não pode mentir com a Bíblia na mão, não pode mentir de jeito nenhum. Principalmente com a Bíblia na mão, falando em nome de Jesus. Uma vez eu acordei pendurado pelo pé, de cabeça para baixo, de madrugada. Aí na próxima sessão que teve, na sala, o demônio rindo. Ele rindo. Ah, fui eu. E quando ele baixou no cara lá, subiu, né? Porque quem baixa vem do céu. E quem vem do céu é o Espírito Santo, é anjo. E aquilo aí é um capeta que está amarrado em nome de Jesus. Ele tomou o corpo daquele cara. E ele chegou rindo. Porque eu fiquei desesperado de ter. Imagina se acordar pendurado de cabeça para baixo. E você não vê nada segurando você. E ele falou: fui eu que fiz aquilo, porque eu sou seu amigo e eu vou te acompanhar. Numa das vezes que eu recebi espírito no meu corpo, chamaram um pai de santo pesado para me libertar. Aí ele chegou, eu estava lá, já oprimido lá pelo demônio, algumas horas já, umas 3, 4 horas, e o bicho lá, e aprontando, e gritando, e fazendo isso, fazendo aquilo, bebendo, apagava cigarro na mão, mais que uma vez, não sentia nada. De repente esse cara entrou, fez aqueles movimentos lá, veio o trem nele lá, aí ele olhou para mim, e eu ficava consciente nessas situações, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: desce! Quando ele falou isso, eu caí. Pô, o bicho foi embora, obedeceu. Aí ele me mostrou na hierarquia infernal quem ele era. Eu vou falar em nome de Jesus. A gente não pode ficar propagando as coisas dele, porque ele só mente, né? Ele é o pai da mentira. Mas eu vou falar para vocês em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus aqui, na autoridade do sangue de Jesus. Ele se dizia chamar Garfo Preto. E ele mostrou na hierarquia infernal quem ele era. E dizia ser um dos maiorais. Tanto que o que estava em mim obedeceu imediatamente a ordem dele. E ele dizia assim, que a partir daquele dia eu seria filho dele. E eu já tinha feito outras
outras situações de consagração a Ele, mas naquele momento Ele falou: agora você é meu filho, se alguém te encostar, eu mato. E Ele cravou com a unha um garfo na minha nuca, ficou marcado aqui, e falou: você a partir de agora é filho do garfo preto. E Ele falou assim, ó, lá embaixo só tem mais um entre eu e Lúcifer. Agora, quem manda em tudo é o homem lá de cima. Nem Lúcifer pode agir se ele não deixar. Ele falou assim para mim. Ele falou isso para mim. Tem muito mais coisa, eu vou lembrando aos poucos. Gente, se você ainda não viveu essa experiência, em nome de Jesus eu proclamo que não vai viver. Você tem que tomar posse disso. Porque a gente falou aqui que definitivamente a gente assumiu essa verdade, que a maldição foi esgotada por nós na cruz com Jesus, amém? Receber um espírito imundo no corpo é uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. Pior que qualquer droga, que qualquer loucura que eu vivi. É terrível. Eu sofri muitos anos de depressão. Eu ainda tenho essa doença. Já perguntei para Jesus por que não me cura, e eu vejo que é como Paulo, né? É o espinho na minha carne, para que eu lembrar sempre de que Ele é meu Senhor e que eu dependo dEle cada vez mais. Porque a gente é tranqueira, a gente não pode ficar bem que já esquece de agradecer, esquece de rezar. Eu ainda tenho essa doença. Estou aprendendo a conviver com ela a cada dia. Mas eu sofri muito com depressão, síndrome de pânico, tentativa de suicídio, ficar 15 dias sem falar, sem tomar banho, sem sair do quarto escuro. Durante 4 ou 5 anos da minha vida, eu acordava todas as noites com legiões de demônio na minha cama. Legiões de demônio na minha cama. Durante muitas noites. Porque eu abri as portas para ele entrar na minha vida. Teve situação que aconteceu de eu acordar, olhar a cama e a cama tá afundada, como se alguém tivesse sentado ali e eu não ver ninguém. E tinha alguém sentado ali comigo. E era um demônio. E uma vez eu acordei de madrugada com uma voz terrível. Eu ficava dias sem falar e era uma dor de garganta terrível. E usando droga. Eu morava numa casa em São Paulo. Eu saí de casa a primeira vez, tinha 19 anos. Passei fome, passei dificuldade. Briguei com a minha família várias vezes. Briguei com meus pais, não respeitava ninguém. E o demônio foi me levando. E eu acordei uma madrugada. O demônio falou no meu ouvido: você vai morrer de AIDS. Naquela hora eu gelei na espinha. Aí eu comecei a tentar lembrar as minas que eu tinha saído, sei lá, se tinha preservativo ou não, não sei o que, e não conseguia. E fiquei com aquele troço na cabeça. 6 meses depois, eu conheci uma garota. Ela tinha noivo, ela traiu o noivo comigo. A gente começou a namorar, escondido da família e do noivo. Ela terminou com o cara. Eu comecei a morar com ela, dentro da casa dela. E ela tinha o vírus do HIV. Chegou perto da morte algumas vezes. E numa das vezes a culpa foi minha. Porque ela tinha um irmão mais velho, de 42 anos, já falecido, que era homossexual, assumido. O cara tinha o vírus e estava em fase terminal. A família viajou para uma casa de praia em Itanhaém e deixou ela aos meus cuidados. E eu que fazia comida para ela. Eu lavava, cozinhava e morava com ela. A gente era noivo e tinha uma vida normal de casal, sem ser casado. E uma vez ela caiu e foi internada. E eu fui descobrir que a causa da doença dela, daquela queda da saúde dela, é que ela contraiu uma bactéria de uma alface mal lavada. Ou seja, culpa minha. Ela perdeu 12 quilos em 1, 2 semanas. Chegou a ser desenganada. Os médicos prepararam a família. Eu era noivo dela. Aí eu fiquei desesperado quando ela ficou desenganada. Em 10 dias ela já estava prontinha para morrer. Eu desesperado. Isso era 94, mês de outubro mais ou menos. E nesse dia 14 de agosto de 94, eu fui levado por Deus
Minha família descobriu que eu usava droga e intensificaram as orações. Me levaram num grupo de oração em Cubatão. E eu fui batizado no Espírito Santo naquele grupo. Eu entrei lá drogado, chapado. E oraram por mim. E eu fui liberto das drogas. E eu estou aqui até hoje. Naquele dia, Jesus falou, chega de sofrer. Naquele dia ele falou para mim de outra maneira: a maldição eu esgotei por ti, Danilo. Vem. Agora é hora de ser feliz, é hora de assumir a salvação. E eu morava com essa garota ainda. E ela já tinha o vírus há 4, 5 anos. Essa realidade há 15 anos atrás era outra, né? Hoje o vírus HIV, quem tem é tratado, é diferente. É como, em algumas situações até como se fosse diabetes, né? Porque a medicina avançou tanto. Naquela época não era tão simples. Era bem mais atrasado o lance de tratamento e tal. Era bem mais complicado. Falar naquela época que tinha AIDS era uma coisa assim terrível. Era muito, muito complicado. Bem mais difícil do que é hoje. E aí eu fui na igreja. Eu sei que está estourando o tempo. Eu vou tentar resumir ao máximo, tá? Eu fui na igreja em São Paulo. Eu estava no Hospital 9 de Julho. Quem conhece São Paulo sabe onde é. Eu fui a pé até a igreja Nossa Senhora da Consolação. Me ajoelhei diante do sacrário e comecei a chorar. Chorei. Eu já tinha sido batizado no Espírito, né? Então eu já estava rezando, não estava frequentando a igreja, não estava comungando, estava em pecado com ela, mas já tinha sido transformado. Eu só faltava entender como tinha que ser. Eu me ajoelhei diante do sacrário na igreja, comecei a rezar e falei para o Senhor assim: Senhor Jesus, não deixa a minha noiva morrer. Eu te peço, não deixa ela morrer. Não deixa, não leva ela agora. Eu te dou minha vida inteira. Se você curá-la, se o Senhor tirar ela dessa situação, eu vou ser inteiramente seu. Eu abdico até de ser músico. Eu vou ser padre, eu vou ser frei. Eu vou me entregar 100% para ti. Eu vou ser inteiramente teu. Inteiramente, totalmente, completamente teu. Mas tira ela dessa. Eu não estou fazendo um trato, não quero fazer troca, mas eu preciso de ver isso acontecer. Eu preciso. Ela não pode morrer, a família é desesperada, o outro irmão, a situação. Jesus, você sabe de tudo. Gente, aí eu consegui conversar, que isso eu não podia contar para ninguém, né? Uma situação complicada. Consegui conversar com umas pessoas de muita oração e consegui marcar de irem 2 senhoras de muita oração no hospital. Elas entraram no quarto. Tem aquele lance que põe aqui para receber soro e acho que chama scalp, né? Scalp, um bagulho assim. O sangue dela não era nem vermelho, era rosa já. Porque ela tinha recebido, sim, várias bolsas de sangue, de plaqueta, um monte de trem lá que recebeu. E ela ficou menstruada bem naquele período e perdeu tudo e já estava para morrer, cheia de machucado, cabelo caindo, já estava detonadaça. Já ia morrer mesmo. Assim, eu falo para vocês, ó, em nome do Senhor Jesus. Porque a maldição dele, a maldição foi esgotada por ele. Amém? Amém? A mulher falou assim, a irmã, passou o dedo naquele negocinho assim, scalp, com sangue rosa. E falou assim, só isso ela disse: Jesus, troca o sangue dela. Eu falo para vocês em nome de Jesus. Em uma semana, ela engordou os quilos que tinha perdido. Foi curada de uma anemia profunda que tinha desde os 18 anos. Ela tinha aí 23, 24 anos. Ela foi totalmente restaurada e recebeu alta. Ao invés de ela ir agradecer a Deus, ela foi para centro, ela foi para noite, foi usar droga, foi fazer festa e me abandonou. E depois eu fiquei sabendo que ela me traiu com um dos meus melhores amigos. A partir daí eu comecei a seguir a Jesus Cristo. Mas eu tinha que fazer meu exame, né? Porque eu morei com ela e havia sido amaldiçoado pelo próprio demônio. E uma vez
numa busca, 1 ano e pouco depois, numa busca espiritual, em discernimento, em mosteiro, eu fiquei tipo uma semana inteira em muita oração, jejum, porque eu tinha que fazer o exame, e eu não tinha coragem, porque eu sabia da minha realidade. E havia uma situação que eu havia vivido com ela, que além de tudo que eu já tinha vivido, era uma situação, assim, era batata que não tinha mais jeito. E eu conversando com um cara de muita oração, que era um diácono, um cara bastante conhecedor das coisas de Deus, contei para ele minha vida. E num determinado momento de oração, ele falou assim para mim: Danilo, você veio aqui porque você quer ser padre, mas você não vai ser padre. E eu vou dizer uma coisa para você, que teve uma coisa que você me escondeu de mim, mas o Senhor revela, e eu tenho que te falar. Você uma vez estava fazendo sexo com a sua noiva, o preservativo rompeu e você foi contaminado com vírus. Aquilo eu não tinha contado nem para minha mãe, nem para ninguém. Só o Senhor sabia, os anjos do céu. Gente, eu falo isso, perdão pela expressão, eu sei que vai ser um pouquinho vulgar, pode ser até um pouco, desculpa. Ela estava menstruada e o preservativo estourou e eu vi meu órgão sexual absorver aquele sangue. Desculpa as crianças falar isso, perdão. Eu tinha uma vida de casado com ela. Tudo que eu vivi, e além tinha vivido essa situação, e ninguém sabia disso. Eu não conhecia esse cara, eu nunca tinha visto esse cara. E Jesus falou: quando você for naquele lugar, você vai ver um cara, me mostrou a cara dele, esse cara vai te falar o que eu quero de você. E naquele dia o cara falou isso. Na hora que ele falou isso, eu sabia que era verdade. Aí eu rezei, agradeci a Deus, louvei a Deus por aquela situação. Mas ele falou assim: Danilo, você não vai morrer de AIDS, o Senhor vai te curar. Ele vai negativar seu exame e você não vai ser padre. Eu até arrepia. Sabe por que você não vai ser padre? Porque você vai se casar e você vai ser pai de filhos saudáveis. Porque você será saudável, a sua esposa será saudável. E você não vai ser padre porque ele vai fundar através de ti um ministério na igreja. Você vai ser missionário, você vai viajar para muitos lugares, você vai ser músico, sim. Esse dom ele te deu para glorificá-lo. E eu honro em nome de Jesus. Eu honro o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu honro, porque eu tenho, sim, em nome de Jesus, um exame negativo. Meu exame foi negativado. Eu sou casado há mais de 5 anos. Eu tenho uma filha linda, uma esposa linda, fiel, maravilhosa e companheira. E minha filha vai fazer 4 anos em maio. E eu digo, eu sou pai de uma menina saudável, porque Jesus me curou desse mal, porque Ele tirou a maldição. Ele tirou de mim a maldição lá na cruz, amém? E eu digo para vocês, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18, no versículo 18, o Senhor falou para Abraão: em ti todos os povos serão abençoados. Ele falou, entendeu? Ele falou, bicho. Ele falou, mano. Ele falou, minha irmã. Ele falou para Abraão: o justo viverá pela fé. E para que todos nós fôssemos abençoados, o Cristo vivo, o Deus vivo, o Filho de Deus vivo, que pisou o mesmo chão que a gente aqui na terra há mais de 2000 anos, teve que se fazer maldição por nós. Agora eu coloco você na parede, em nome de Jesus. Chega de viver de migalha espiritual. O mundo está aí, o povo que andava nas trevas tem que ver uma grande luz, que é você. E aí eu digo mais, para fechar a tampa, fecha a tampa e passa a régua. O seguinte, vocês sabem quem é o administrador dessa bênção? Vocês sabem quem administra essa bênção? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo e toma posse definitivamente da bênção, da aliança que o Senhor fez com Abraão. Toma posse dessa graça para
vida não é fácil. Não vou dizer para vocês que de lá para cá foi tudo fácil. É muita luta, é muita perseguição. A gente cai em pecado, Jesus levanta a gente é caluniado, falam mentira a respeito da gente. A gente vai lá e caleja o joelho no chão e fala: Senhor, piedade, piedade para que eu vá mar adentro. E o mar está aí para não deixar eu mentir. Como é difícil estar lá no meio do mar e falar sem vergonha nenhuma assim: Jesus Cristo é o Senhor, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Fica de pé. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Você não tem que ter vergonha, não. O povo fica falando assim: nossa, esses caras parecem crente. Eu sou crente em Jesus Cristo e sou filho de Jesus Cristo e tenho uma mãe chamada Maria e comungo em nome de Jesus. Católico que é católico tem que fazer assim, ó. Lugar de Bíblia é debaixo do sovaco, na praia, seja lá onde for, a Bíblia tem que estar aqui, ó lá, debaixo do sovaco. Lugar de Bíblia não é na estante tomando poeira, não. Não é, não. Por isso eu digo assim: molecada, se não tem Bíblia, compra. Se não tem, pede de aniversário. Deus vai te providenciar uma Bíblia. Tenha fome de Bíblia. Tenha fome da palavra de Deus. Tenha fome da palavra de Deus. Porque na cruz Ele esgotou a maldição. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diz: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Diga assim: parabéns, porque Jesus te ama. Parabéns, porque Jesus te ama. Parabéns, porque Jesus te ama. Amém. Ó, desculpa, eu sei que eu grito pra caramba. Eu herdei isso do metal, que eu ouço há trocentos anos. Mas é meu jeito de berrar, porque o Espírito Santo fica aqui incomodando. Fala pra eles que eu amo eles. Pode falar. E eu berro mesmo. Você nunca mais vai esquecer minha voz, em nome de Jesus. Um dia você vai estar lá, borocochô, vai estar triste. Você vai lembrar de um cabeludo que falou assim: ó, Jesus te ama!